Quando meu marido transformou nossos filhos em máquinas de tortura, eu jurei que seu experimento teria um fim inesperado. Hoje, enquanto ele apodrece numa cela de isolamento, eu cuido das flores no meu jardim, sabendo que a ciência dele encontrou sua conclusão definitiva. Ninguém mexe com uma mãe e sai impune. Boa tarde, meus queridos. Aqui é a dona Eudóxia Malvina Guzmão, 78 anos bem vividos, moradora de Parintins, no coração do Amazonas. Nasci em Óbidos, no Pará, numa casinha simples à beira do rio. Mas foi aqui, em Parintins, que encontrei meu cantinho de paz depois de toda a tempestade. Vocês me veem hoje, uma velhinha de cabelos brancos que passa os dias cuidando das minhas orquídeas e preparando tacacá para as vizinhas que vêm me visitar nas tardes de domingo. Quem me vê hoje, com minhas mãos enrugadas regando as plantas ou fazendo crochê na varanda, jamais imaginaria o que essas mesmas mãos já fizeram. O pessoal aqui do bairro me conhece como a vovó das ervas, porque conheço cada plantinha medicinal da região. Tenho um pequeno jardim nos fundos de casa onde cultivo de tudo um pouco: manjericão, arruda, boldo, capim-santo e outras ervas que só nós, ribeirinhos, conhecemos pelo nome. Os jovens da cidade sempre vêm aqui buscar remédios naturais quando estão com uma dorzinha ou mal-estar. Minha casa é simples, mas aconchegante. Uma casinha de madeira pintada de azul claro, com janelas brancas que dão vista para o rio. Tenho uma rede colorida na varanda, onde passo as tardes observando as embarcações que vão e vêm. Vivo sozinha, mas nunca me sinto só. Minhas plantinhas e meus 3 gatos, Pintado, Maracajá e Uiara, me fazem companhia. E aos domingos recebo a visita dos meus netos que vêm de Manaus para me ver. O que ninguém imagina é que por trás dessa vovozinha doce tem uma mulher que já enfrentou o próprio inferno. Porque, meus queridos, algumas pessoas pagaram caro por mexer comigo e com quem eu amo quando eu era nova. Muito caro. É como dizemos aqui na Amazônia: quem mexe com jacaré, bebe água com rabo. E acreditem, tem gente que bebeu muita água com rabo por causa de mim. Se vocês gostarem da minha história, não esqueçam de deixar aquele joinha e se inscrever no canal. Cada curtida me dá mais força para continuar contando essas histórias que ficaram guardadas dentro de mim por tanto tempo. E se você está assistindo isso agora, compartilha com uma amiga que você sabe que também já passou por poucas e boas nessa vida. E vocês, minhas amigas que já passaram por situações difíceis, comentem aqui embaixo. Vocês acreditam que às vezes é preciso fazer justiça com as próprias mãos? Porque vejam bem, tem hora que nem a polícia, nem a justiça dos homens, nem a justiça divina dão conta do recado. Tem hora que somos nós mesmas que precisamos acertar as contas. Ah, e falando em acertar contas, se preparem, porque o que vou contar agora não é a história da carochinha, não. É algo que aconteceu comigo, com esses olhos que a terra há de comer, com esse corpo que já carregou tanto sofrimento. Uma história que começa com uma menina inocente nascida nas margens do rio Amazonas, mas que termina com uma mulher que descobriu que até o ser mais frágil pode se tornar perigoso quando acuado. Vamos voltar no tempo, para quando eu era apenas uma menina correndo descalça pelas margens do rio, sem imaginar que a vida me preparava para ser cobaia do próprio marido, um homem que confundiu amor com experimento científico. Mas antes que eu continue, saibam de uma coisa. No final dessa história, quem realmente entendeu o significado da dor não fui eu. Nasci em 1947, numa época em que o interior do Pará ainda era um lugar quase esquecido pelo resto do Brasil. Meus pais, seu Gumercindo e dona Iracema, eram caboclos simples que tiravam o sustento do rio e da floresta. Papai era pescador, saía antes do sol raiar em sua canoa de cedro e só voltava quando o céu já estava cheio de estrelas. Mamãe cuidava da casa e vendia os remédios naturais que ela mesma preparava. Foi com ela que aprendi tudo sobre as ervas curativas da nossa região. Nossa casa ficava no fim de uma pequena vila em Óbidos. Era uma palafita de madeira, erguida sobre estacas para escapar das enchentes do rio Amazonas. No período da cheia, o rio avançava tanto que podíamos pescar da janela da cozinha. Na vazante, formava-se um quintal de lama onde brincávamos de esconde-esconde.
éramos 5 irmãos. Eu, a mais velha, depois vinham Juraci, Isidoro, Sebastiana e o caçulinha Durval. As manhãs começavam com o canto do galo carijó, que mamãe criava no giral ao lado da cozinha. Eu acordava e ia buscar água no rio em uma lata, enquanto mamãe preparava um mingau de banana verde que comíamos com peixe seco. Depois, ajudava a cuidar dos meus irmãos menores, enquanto mamãe pilava as ervas no pilão de madeira que papai tinha entalhado. Ah, como éramos felizes na nossa simplicidade! Nas tardes quentes, nadávamos no rio, brincando de pegar piabas com as mãos. Às vezes, íamos até a floresta próxima catar açaí e tucumã. Juraci, meu irmão mais velho depois de mim, era o mais aventureiro. Ele subia nas árvores mais altas e balançava nos cipós, gritando que era o Tarzan da Amazônia. Eu tentava imitá-lo, mas nunca fui tão corajosa. Aos domingos, íamos para a igrejinha de São Sebastião, no centro da vila. Depois da missa, as famílias se reuniam na praça para o tucupi com quinhapira, um almoço comunitário onde cada um levava um pouco do que tinha. As mulheres trocavam receitas e remédios, enquanto os homens conversavam sobre a pesca e contavam suas histórias de boto e cobra grande. Foi numa dessas festas de domingo que vi pela primeira vez aquele que mudaria minha vida para sempre. Euclides Mendonça, um forasteiro que tinha chegado recentemente à vila. Ele não era como os outros homens dali. Usava óculos redondos, falava difícil e carregava sempre um caderno debaixo do braço. Diziam que era um cientista importante que tinha vindo estudar as plantas da região. Eu tinha apenas 12 anos quando ele apareceu em nossa vila. Lembro como se fosse hoje. Eu estava ajudando a servir o tucupi quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. Ele sorriu para mim de um jeito que me deixou ao mesmo tempo fascinada e assustada. Havia algo em seus olhos, algo frio, calculista, como se estivesse me avaliando, medindo o meu valor. Que menina forte e saudável, ele comentou com meu pai, como se eu fosse uma planta ou um animal sendo estudado. Ela tem um bom porte físico para a idade, deve ter uma genética excepcional. Papai, simples como era, ficou todo orgulhoso com o elogio do doutor da cidade grande. Mal sabia ele que aquelas palavras não eram um elogio, mas o início de uma avaliação, como um cientista observando um espécime interessante para seus experimentos. A partir daquele dia, Euclides começou a frequentar nossa casa. Trazia presentes pequenos, um sabonete perfumado para mamãe, anzóis novos para papai, doces para nós, crianças. Ele dizia que estava interessado nas ervas medicinais que mamãe preparava e passava horas conversando com ela, anotando tudo em seu caderno. Mas eu percebia que seus olhos sempre me seguiam. Quando ajudava mamãe a pilar as ervas, quando carregava água, quando brincava com meus irmãos. Seus olhos frios me estudavam, como se eu fosse um problema matemático a ser resolvido. Com o tempo, ele conquistou a confiança da família inteira. Papai o considerava um homem sábio e importante. Mamãe se sentia honrada por um doutor se interessar por seus conhecimentos sobre as plantas. Meus irmãos o adoravam, porque ele trazia doces e contava histórias da cidade grande. Só eu sentia aquele frio na barriga quando ele estava por perto. Só eu percebia algo errado no jeito como ele olhava para todos nós, como se fôssemos peças de um jogo que só ele conhecia as regras. O dia em que minha infância realmente acabou foi no meu aniversário de 15 anos. Euclides apareceu em casa com um presente especial, um convite para eu ir estudar na cidade grande, em Belém. Disse que tinha conseguido uma vaga para mim numa escola boa, que eu poderia me tornar enfermeira ou até mesmo médica se quisesse. Essa menina tem potencial demais para ficar enterrada neste fim de mundo, ele disse aos meus pais. Deixem-na ir comigo, prometo cuidar dela como se fosse minha própria filha. Meus pais, deslumbrados com a possibilidade de uma vida melhor para mim, aceitaram a proposta. Mamãe chorou ao arrumar minha pequena trouxa de roupas, mas estava feliz porque acreditava que eu teria um futuro brilhante. Naquela noite, deitada na rede, ouvi mamãe e papai conversando baixinho. Será que fizemos certo, Gumercindo? Claro que sim, mulher. O doutor Euclides vai dar um futuro para nossa filha. Quem sabe um dia ela volta aqui já formada, para ajudar nossa gente. Se eles soubessem.
Se ao menos eles pudessem imaginar que não estavam me enviando para um futuro brilhante, mas para um laboratório de horrores onde eu seria não uma estudante, mas uma cobaia. O último dia em que vi meus pais e irmãos foi também o último dia da minha inocência. Porque no dia seguinte, quando subi naquele barco a motor com Euclides, eu não estava indo para uma escola em Belém. Estava indo para o inferno disfarçado de lar. O barco a motor cortava as águas do Amazonas enquanto eu, com 15 anos recém-completados, olhava uma última vez para as margens de Óbidos se distanciando. Euclides me explicava que faríamos uma parada em Manaus antes de seguir para Belém. Ele falava sobre a escola onde eu estudaria, as matérias que aprenderia, o quanto minha vida seria diferente. Suas palavras eram doces, mas seus olhos permaneciam frios, calculistas, como os de uma sucuri avaliando sua presa. Nunca chegamos a Belém. Depois de 2 dias em Manaus, embarcamos em outro barco, menor, que seguiu por um afluente do Rio Negro. Chegamos a uma propriedade isolada, cercada pela floresta densa. Uma casa grande de madeira, com um anexo que parecia um pequeno laboratório. Foi ali que conheci a verdadeira face de Euclides Mendonça. Bem-vinda à sua nova casa, Eudóxia, ele disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Aqui você não vai ser apenas uma estudante. Vai ser parte de algo muito maior, algo que vai revolucionar a ciência. Naquela mesma noite, ele me explicou que era um cientista brilhante, incompreendido pela comunidade acadêmica. Tinha sido professor de psicologia experimental na Universidade de São Paulo, mas foi expulso porque seus métodos eram avançados demais para mentes medíocres, segundo ele. Eles não entenderam que para compreender verdadeiramente o comportamento humano, precisamos de experimentos reais, não apenas teorias, explicou, enquanto mexia nervosamente nos óculos redondos. Mas você, Eudóxia, vai me ajudar a provar que estou certo. Nos primeiros meses, ele realmente me ensinou muitas coisas. Matemática, ciências, história. Aprendi a ler e escrever melhor. Conheci livros e ideias que jamais teria acesso em Óbidos. Euclides era um professor rigoroso, mas paciente. Por um breve momento, cheguei a pensar que talvez ele realmente quisesse me ajudar. Então, aos 16 anos, conheci Aristides, um rapaz de 19 anos que trabalhava na propriedade vizinha. Nos encontramos algumas vezes escondidos, trocamos olhares, sorrisos tímidos. Um dia, Euclides me flagrou conversando com ele na beira do rio. Não disse nada na hora, mas naquela noite, você me decepcionou, Eudóxia. Ele disse, com aquela voz controlada que era mais assustadora que qualquer grito. Pensei que você fosse diferente, mais inteligente. Mas vejo que é apenas uma caboclinha qualquer, pensando em namoricos em vez de aproveitar a oportunidade que lhe dei. Foi a primeira vez que ele me trancou no porão. Um cômodo escuro e úmido, com apenas um colchão fino no chão. Fiquei lá por 3 dias, recebendo apenas água e um pouco de farinha. Quando saí, jurei a mim mesma que nunca mais olharia para Aristides ou qualquer outro rapaz. Aos 17 anos, aconteceu o que eu mais temia. Euclides me pediu em casamento. Não foi um pedido, na verdade, mas um anúncio. Vamos nos casar no mês que vem, ele declarou durante o jantar. Já providenciei os documentos necessários. Seus pais já deram a bênção por carta. Duvidei que meus pais soubessem realmente o que estava acontecendo, mas não tinha como contestar. Estava completamente isolada, sem amigos, sem família, sem ninguém a quem recorrer. E assim, em 1964, tornei-me a senhora Eudóxia Mendonça, aos 17 anos, casada com um homem de 42. Foi depois do casamento que o verdadeiro horror começou. Euclides já não se preocupava em manter a fachada de professor benevolente. Mostrou-me seu verdadeiro projeto: estudar os limites da resistência humana ao trauma infligido por pessoas próximas. A ciência atual só estuda o trauma após o fato. Ele explicava, com aquele brilho maníaco nos olhos. Eu quero documentar o processo em tempo real, com controle sobre todas as variáveis. No início, os experimentos eram simples: privação de sono, alterações na dieta, isolamento social. Ele anotava meticulosamente cada reação minha em seus cadernos de capa preta. Mede a minha pressão arterial,
Colhia amostras de sangue, registrava meu peso e até a frequência com que eu chorava. Então engravidei. Euclides ficou extasiado, não como um pai feliz, mas como um cientista que acabou de receber equipamento novo. Perfeito! Exclamou. Agora poderemos expandir o experimento para uma segunda geração. Imagine as possibilidades. Meu primeiro filho, Odair, nasceu em 1965. Foi seguido por Zuleide em 1967, Jerônimo em 1969 e a caçulinha Quitéria em 1971. 4 filhos que eu amava mais que tudo no mundo, mas que Euclides via apenas como novos sujeitos para seus experimentos doentios. Quando Odair completou 6 anos, Euclides anunciou a nova fase do seu projeto científico. Reuniu toda a família na sala e explicou, com a frieza de quem discute o clima, que iniciaríamos um estudo sobre a capacidade do espírito humano de suportar o sofrimento infligido por entes queridos. Eudóxia será o sujeito principal do experimento, ele explicou para as crianças. Vocês serão os agentes do estímulo. Eu serei o observador e documentarei tudo para a posteridade. As crianças, confusas, olharam para mim em busca de explicação. Mas o que eu poderia dizer? Eu mesma mal compreendia o horror que se anunciava. No dia seguinte começou. Euclides tinha transformado um dos quartos em uma espécie de laboratório. Havia uma cadeira no centro, instrumentos nas mesas ao redor, e um canto com uma escrivaninha onde ele se sentava para observar e tomar notas. Odair, chamou Euclides. Hoje você vai aprender como aplicar um estímulo doloroso controlado na sua mãe. Meu filho, aos 6 anos, olhou assustado para o pai, depois para mim. Não quero machucar a mamãe, ele disse com a voz trêmula. O sorriso de Euclides desapareceu. Isso não é uma opção, filho. É ciência. Se você recusar, terei que aplicar o estímulo em você, para documentar a diferença de reação entre adultos e crianças. Foi assim que começou. Meu próprio filho, forçado a me beliscar, puxar meu cabelo, me dar pequenos choques com um aparelho que Euclides tinha construído. Enquanto isso, meu marido anotava tudo. Quanto tempo eu demorava para chorar, como minha pele ficava vermelha, como minha respiração mudava. Com o tempo, os estímulos foram piorando. Euclides ensinava às crianças diferentes métodos de causar dor, sempre com aquela linguagem clínica, desprovida de emoção. Aplique pressão neste ponto até que sua mãe emita um som de desconforto. Observe como a pele muda de cor quando você aperta com força suficiente. O pior não era a dor física. Era ver meus filhos sendo transformados em monstros contra a própria vontade. Ver o terror nos olhos deles, o desespero, a culpa. Euclides os ameaçava constantemente. Se recusassem a participar, seriam punidos. Se não seguissem as instruções corretamente, ficariam sem comida. Se demonstrassem muita empatia por mim, seriam isolados no porão. É pelo bem da ciência, ele repetia. Vocês são privilegiados por participarem de um estudo tão importante. Um dia, quando eu publicar meus resultados, o mundo entenderá o valor do que fizemos aqui. As sessões aconteciam 3 vezes por semana, sempre no mesmo horário. Euclides era metódico, obsessivo com a precisão científica. Às vezes, fazia os 4 filhos participarem juntos. Outras vezes, escolhia apenas um para comparar as diferentes abordagens. Jerônimo, meu terceiro filho, era o que mais resistia. Aos 5 anos, ele já tentava boicotar os experimentos, fingindo estar doente ou errando de propósito as instruções do pai. Euclides percebia e o punia severamente, muitas vezes forçando-o a ficar sem comer por dias. Zuleide, minha filha mais velha, desenvolveu uma estratégia diferente. Tornou-se fria, distante, como se desligasse sua humanidade durante as sessões. Ela executava as ordens do pai com precisão robótica, sem demonstrar emoção. À noite, eu a ouvia chorar escondida em seu quarto. Quitéria, sendo a mais nova, era a mais facilmente manipulada. Euclides a convenceu de que aquilo era normal, que todas as famílias faziam coisas semelhantes. Ela acreditava estar me ajudando de alguma forma incompreensível. Odair, meu primogênito, era o mais complexo. Alternava entre períodos de revolta e momentos de submissão total.
Em algumas sessões, chorava mais do que eu. Em outras, parecia quase encontrar algum prazer perverso no poder que o pai lhe concedia sobre mim. Os anos passaram assim. Um ciclo interminável de horror clínico, documentado em dezenas de cadernos pretos que Euclides mantinha trancados em seu escritório. Tentei fugir 2 vezes, mas ele sempre me encontrava. Na segunda tentativa, como punição, ele aumentou a intensidade dos estímulos e passou a incluir privações mais severas. Dias sem água, sem poder falar, sem poder me mover. Fascinante como o corpo humano se adapta, ele comentava, observando minha deterioração física e mental. Sua resiliência é notável, Eudóxia. Você é o melhor sujeito de estudo que eu poderia ter encontrado. Eu já não era mais uma pessoa aos olhos dele. Era um conjunto de reações, estatísticas, gráficos em seus cadernos. E meus filhos, meus pobres filhos, estavam se tornando versões menores dele, cientistas frios diante do sofrimento alheio. Até que, numa noite de 1977, quando eu já tinha 30 anos e vivia naquele inferno há 15, percebi algo diferente no olhar de Odair. Então, com 12 anos. Um lampejo de consciência, de humanidade reconquistada. Foi nesse momento que entendi. Se eu queria sobreviver, se queria salvar pelo menos um dos meus filhos, precisaria fazer algo muito mais drástico do que apenas tentar fugir. Naquela noite, deitada na cama depois de mais uma sessão de experimento, fiz uma promessa a mim mesma. Euclides Mendonça pagaria por cada segundo de dor que causou a mim e aos meus filhos. E eu usaria toda a paciência que aprendi em anos de sofrimento para planejar minha vingança com a mesma precisão científica que ele tanto valorizava. A raiva não nasceu em mim de repente. Ela cresceu lentamente, como uma dessas plantas da Amazônia que parecem inofensivas na superfície, mas cujas raízes vão se espalhando silenciosamente até dominarem tudo ao redor. Cada sessão de experimento, cada anotação fria no caderno de Euclides, cada lágrima dos meus filhos adicionava mais combustível a esse fogo que queimava dentro de mim. Nos primeiros anos, minha raiva era caótica, explosiva. Eu gritava, implorava, ameaçava. Tentei atacar Euclides uma vez, durante o sono. Ele acordou, imobilizou-me com facilidade e no dia seguinte criou um novo experimento para medir a agressividade do sujeito quando provocado. Foi a pior sessão de todas. Ele fez Jerônimo, então com apenas 6 anos, segurar meus braços enquanto Odair aplicava choques de intensidade crescente até que eu desmaiasse. Fascinante, Euclides murmurou quando recobrei a consciência. A raiva extrema alterou completamente seus padrões de resistência à dor. Foi nesse momento que entendi. Minha raiva descontrolada era apenas mais um dado para seus experimentos. Ele se alimentava dela, a estudava, a documentava. Se eu quisesse sobreviver, se quisesse salvar meus filhos, precisaria transformar essa raiva em algo diferente. Algo frio, calculado, paciente. Algo que ele não pudesse detectar e estudar. A partir daquele dia, comecei a mudar. Externamente, tornei-me mais submissa, mais resignada. Parei de resistir abertamente aos experimentos. Euclides notou a mudança e ficou inicialmente desapontado. Chegou a aumentar a intensidade dos estímulos para provocar reações mais intensas, mas eventualmente aceitou que tinha alcançado um novo estágio do experimento. A quebra completa da vontade do sujeito. Mal sabia ele que, por dentro, minha vontade estava mais forte do que nunca. Enquanto ele pensava que tinha me quebrado, eu estava apenas canalizando minha raiva para um propósito mais elevado. Cada dor, cada humilhação era armazenada cuidadosamente em minha memória. Não para alimentar um ódio cego, mas para fortalecer minha determinação. À noite, quando todos dormiam, eu praticava técnicas de respiração que tinha aprendido com minha mãe. Concentrava-me em esvaziar a mente, em separar a consciência da dor física. Isso me permitia suportar os experimentos cada vez mais severos e, ao mesmo tempo, observar tudo com clareza, as rotinas de Euclides, seus pontos fracos, os padrões de comportamento dos meus filhos. Percebi que Odair,
meu primogênito, estava na idade crítica. Com 12 anos, ele já tinha participado dos experimentos por tanto tempo que corria o risco de normalizar completamente aquela situação doentia. Mas também notei que, diferente de Zuleide, que se tornara emocionalmente desconectada, ou Quitéria, que acreditava ingenuamente nas justificativas do pai, Odair ainda tinha momentos de dúvida, de conflito interno. Pequenas hesitações antes de seguir as ordens do pai, olhares furtivos de culpa depois das sessões. Foi nele que decidi focar meus esforços. Se conseguisse reconquistar a humanidade de pelo menos um dos meus filhos, talvez tivesse uma chance de escapar daquele inferno. Comecei a estabelecer uma comunicação silenciosa com Odair. Pequenos gestos quando Euclides não estava olhando. Um toque suave na mão, um olhar significativo, um sorriso de compreensão quando ele demonstrava relutância em me machucar. Nas raras ocasiões em que ficávamos sozinhos, quando Euclides saía para buscar suprimentos na cidade mais próxima, eu sussurrava palavras de afirmação para ele. Não é sua culpa, filho, eu dizia baixinho. Seu pai está doente. O que acontece aqui não é normal. Um dia vamos sair desse lugar. No início, Odair se afastava, assustado, como se minhas palavras fossem uma armadilha. Euclides tinha nos condicionado a desconfiar uns dos outros, a ver qualquer demonstração de afeto como uma fraqueza. Mas com o tempo, minha persistência começou a romper a barreira que meu filho tinha erguido ao redor de seu coração. Enquanto trabalhava na recuperação emocional de Odair, nunca deixei de procurar uma oportunidade de fuga. Durante anos, havia coletado pequenas informações. A localização exata da nossa propriedade, que descobri ouvindo conversas de Euclides com os poucos comerciantes que vinham até nós, os horários em que ele saía, as chaves que guardava, os caminhos pela floresta. Mas escapar não seria suficiente. Eu sabia que Euclides nos encontraria, como já tinha feito antes, e mesmo que conseguíssemos desaparecer, que garantia eu tinha de que ele não faria o mesmo com outras pessoas? Não, fugir não era o objetivo final. Era apenas o primeiro passo de um plano maior. A raiva dentro de mim tinha se transformado em algo mais refinado, mais preciso. Não era mais apenas o desejo de escapar do sofrimento, mas a determinação de garantir que Euclides nunca mais pudesse fazer o que fez conosco. E para isso, eu precisava de provas. Provas irrefutáveis dos horrores que aconteciam naquela casa. Os cadernos. Os malditos cadernos pretos onde ele documentava metodicamente cada experimento, cada reação, cada gota de sofrimento. Eles eram a chave, tanto para a condenação de Euclides quanto para sua obsessão. Ele os guardava trancados em seu escritório, verificava-os compulsivamente, organizava-os com um cuidado quase religioso. Em 1978, quando Odair completou 13 anos, senti que ele estava pronto, que havia recuperado o suficiente de sua humanidade para me ajudar. Durante uma das sessões de experimento, quando Euclides pediu que ele aumentasse a intensidade do choque que estava aplicando em mim, vi a recusa em seus olhos. Ele obedeceu, porque não tinha escolha, mas naquele momento estabelecemos uma comunicação silenciosa. Um acordo tácito de que aquilo precisava acabar. Naquela noite, enquanto Euclides dormia, Odair veio até meu quarto, algo que não fazia desde que era muito pequeno. Mãe, ele sussurrou, com os olhos marejados. O que estamos fazendo é errado, não é? Foi como se uma represa se rompesse dentro de mim. Anos de emoções contidas ameaçaram transbordar, mas consegui manter a compostura. Aquele não era o momento para desmoronar. Era o momento de agir. Sim, filho, respondi, segurando suas mãos. É muito errado. Seu pai, ele não está bem. O que ele chama de ciência é, na verdade, uma doença. E precisamos parar isso. Nas semanas seguintes, comecei a preparar Odair. Expliquei-lhe sobre o mundo além daquela propriedade isolada. As cidades, as leis, a polícia que poderia nos ajudar. Falei sobre seus irmãos e a possibilidade de salvá-los também. E, mais importante, sobre os cadernos que precisávamos obter como prova. A oportunidade surgiu quando Euclides anunciou que faria uma viagem de 3 dias a Manaus para comprar equipamentos novos. Era a janela mais longa que já tínhamos tido.
Odair conseguiu encontrar a chave do escritório que Euclides mantinha escondida em um compartimento secreto de sua mesa de trabalho. Quando finalmente abrimos a porta do escritório e vimos as estantes repletas de cadernos pretos, todos meticulosamente etiquetados por data, senti uma mistura de horror e validação. Eram mais de 50 cadernos, documentando 15 anos de tortura sistemática. Folheamos alguns deles e encontramos descrições clínicas detalhadas de cada sessão, acompanhadas de gráficos, tabelas e até mesmo fotografias. Ele é louco, Odair murmurou com a voz trêmula. Completamente louco. Sim, concordei. E é por isso que precisamos detê-lo. Naquela noite, sentados à luz de uma vela no meu quarto, elaboramos nosso plano. Não poderíamos fugir com todos os cadernos. Eram muitos e chamariam a atenção. Precisávamos escolher os mais incriminadores, aqueles que mostravam claramente a natureza dos experimentos e o envolvimento forçado das crianças. Mas à medida que líamos mais daqueles registros horríveis, algo em mim mudava. A raiva fria e calculista que eu tinha cultivado por anos começava a se aquecer novamente. Cada página daqueles cadernos reacendia a fúria que eu tinha trabalhado tanto para controlar. Havia um caderno em particular, etiquetado como Reações Extremas do Sujeito A. Eu era o sujeito A, que documentava as vezes em que Euclides tinha me levado além dos limites da consciência. Descrições detalhadas de como meu corpo reagia ao extremo da dor. Quanto tempo levava para eu desmaiar? Quanto tempo para recobrar a consciência? Tudo anotado com a precisão de quem registra a temperatura em um termômetro. Naquele momento, soube que não seria suficiente apenas escapar e denunciar Euclides às autoridades. A raiva que eu tinha domesticado por tanto tempo voltou com força total, mas agora não era caótica como antes. Era focada, direcionada, implacável. Vamos fazer mais do que fugir, Odair, disse, fechando o caderno. Vamos garantir que seu pai nunca mais faça isso com ninguém. Meu filho me olhou com uma mistura de medo e compreensão. Ele tinha apenas 13 anos, mas os olhos que me fitavam eram de alguém muito mais velho. Alguém que tinha visto e feito coisas que nenhuma criança deveria conhecer. O que você está pensando, mãe? Ele perguntou. Olhei para as pilhas de cadernos, para as anotações meticulosas de Euclides, para os instrumentos de tortura que ele chamava de equipamentos científicos. 15 anos de dor, de humilhação, de vidas destruídas em nome de uma ciência pervertida. Estou pensando que seu pai sempre quis entender os limites da resistência humana, respondi, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Talvez seja a hora de testarmos os limites dele. A raiva tinha se transformado em algo além do ódio. Era uma certeza cristalina, uma determinação absoluta. Euclides Mendonça não apenas seria detido, ele experimentaria, em primeira mão, o fruto de seus próprios métodos. E eu, que ele considerava apenas um sujeito de estudo, seria a cientista responsável por seu último experimento. Na véspera do retorno de Euclides, enquanto Odair e eu finalizávamos os preparativos para nossa fuga, eu não conseguia parar de pensar nos cadernos, nas anotações frias, nas fotografias do meu sofrimento. Não era apenas a minha dor que me movia. Era a consciência de que, se não o detivéssemos de forma definitiva, ele encontraria outras vítimas, criaria outros laboratórios. Foi então que soube, com absoluta certeza, que minha raiva nunca morreria até que eu transformasse Euclides Mendonça de cientista em cobaia. Até que ele entendesse, na própria pele, o significado verdadeiro de seus experimentos sobre trauma e resiliência. Em 1978, aos 31 anos, comecei a planejar meticulosamente o que seria não apenas nossa fuga, mas a destruição completa de Euclides Mendonça. Os 15 anos que passei como sua cobaia me ensinaram lições valiosas: paciência, observação detalhada e, principalmente, como pensar como ele. Enquanto lia seus cadernos de experimentos, percebi que poderia usar seu próprio método científico contra ele. Euclides era obsessivo com controle de variáveis. Ele criava ambientes controlados para seus experimentos, isolando cada fator para medir suas consequências exatas. Essa mesma obsessão seria sua ruína.
Um bom experimento, ele costumava dizer durante suas sessões de tortura, elimina todas as variáveis indesejadas e mantém apenas aquelas que queremos estudar. Passei semanas estudando seus padrões de comportamento, suas rotinas, seus pontos fracos. Euclides era um homem de hábitos rígidos. Acordava às 5h30 todas as manhãs. Tomava café precisamente às 6h15, trabalhava em seu escritório até o meio-dia, almoçava às 12h30, conduzia experimentos das 14 horas às 16 horas e à noite revisava suas anotações enquanto bebia exatamente 2 dedos de cachaça antes de dormir às 22 horas. Sua previsibilidade seria minha primeira aliada. A segunda seria seu orgulho. Euclides tinha uma confiança absoluta em sua superioridade intelectual. Acreditava que ninguém, especialmente uma cabocla sem educação formal como eu, poderia superá-lo em inteligência ou planejamento. A terceira aliada seria sua própria obsessão. Os cadernos de experimentos eram seu tesouro mais precioso, a prova do trabalho de sua vida. Ele os verificava compulsivamente, reorganizava-os constantemente, falava sobre como um dia seriam estudados nas maiores universidades do mundo. Com a ajuda de Odair, que agora estava completamente do meu lado, comecei a mapear a propriedade. Nosso laboratório ficava a aproximadamente 40 quilômetros da cidade mais próxima, Novo Airão. A única rota de acesso era pelo rio, usando o barco a motor que Euclides mantinha atracado em um pequeno porto particular. Precisamos dos cadernos mais incriminadores, expliquei a Odair. E precisamos garantir que ele não possa nos seguir quando fugirmos. Mas à medida que nosso plano se desenvolvia, percebi que não seria suficiente apenas escapar com as provas. A raiva que fervia dentro de mim exigia mais. Queria que Euclides sentisse na própria pele ao menos uma fração do que nos fez passar. Durante suas viagens para Manaus, comecei a experimentar com as ervas que cresciam na propriedade. Minha mãe tinha me ensinado sobre plantas medicinais, mas também sobre aquelas que podiam causar diferentes efeitos no corpo humano. Comecei a cultivar discretamente algumas dessas plantas em cantos escondidos do terreno, longe dos olhares curiosos. Em particular, encontrei uma planta que os caboclos chamavam de tingue do sono, usada tradicionalmente em pequenas doses para tratar insônia, mas que em quantidades maiores causava uma paralisia temporária, deixando a pessoa consciente, mas incapaz de se mover. Era perfeita para o que eu planejava. Odair notou minhas experiências com as plantas e ficou preocupado. "Mãe, o que você está fazendo exatamente?" Ele perguntou uma tarde, enquanto eu macerava folhas em um pilão improvisado. "Estou criando uma ferramenta, filho", respondi calmamente. "Assim como seu pai tem suas ferramentas para os experimentos, eu preciso das minhas para garantir nossa segurança." Eu sabia que precisava ser cuidadosa com Odair. Ele estava disposto a ajudar na fuga, a levar os cadernos como prova para as autoridades, mas não tinha certeza se concordaria com o resto do meu plano. Então mantive certas partes para mim mesma. Ao longo dos meses, fui refinando o extrato do tingui do sono até obter a concentração exata que causaria o efeito desejado sem riscos fatais. Testei em pequenas doses em mim mesma para entender precisamente como funcionava, quanto tempo levava para fazer efeito, quanto durava a paralisia. Paralelamente, trabalhava com Odair na logística da fuga. Determinamos que a melhor ocasião seria durante a próxima viagem de Euclides a Manaus, prevista para novembro de 1978. Ele iria comprar equipamentos novos e ficaria fora por 3 dias. "Levaremos o barco pequeno", planejei com Odair. "Não o barco a motor." Ele notaria imediatamente. O barco a remo é mais lento, mas mais silencioso, e podemos navegar pelos igarapés menores, onde o barco grande não passa. Calculei cuidadosamente o tempo necessário para remar até Novo Airão. Cerca de 10 horas se mantivéssemos um ritmo constante. De lá, pegaríamos um barco maior para Manaus, onde procuraríamos a polícia. Mas nossos planos mudaram drasticamente quando, em outubro de 1978, Euclides anunciou uma evolução em seus experimentos. Chegou a hora de testar os limites mais extremos,
ele declarou durante o jantar, com aquele brilho maníaco nos olhos que eu já conhecia tão bem. Até agora, documentamos a resposta do sujeito A à dor física e psicológica em níveis controlados, mas a verdadeira ciência precisa ir além. Ele explicou, com a frieza de quem discute o clima, que as próximas sessões envolveriam estímulos severos com risco de danos permanentes. Mostrou um novo conjunto de instrumentos que havia criado, capazes de causar lesões mais graves. Naturalmente, ele acrescentou, bebericando sua água, precisaremos de sujeitos de controle para a comparação. Zuleide e Jerônimo participarão dessa fase como cobaias secundárias. Senti o sangue gelar nas veias. Uma coisa era ele me torturar. Eu tinha aprendido a suportar, a sobreviver. Outra completamente diferente era ele expandir os experimentos para incluir meus outros filhos não apenas como aplicadores de estímulo, mas como vítimas diretas. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Odair veio ao meu quarto, pálido e trêmulo. Mãe, ele vai machucar Zuleide e Jerônimo de verdade, sussurrou. Temos que fazer alguma coisa agora. Não podemos esperar até novembro. Ele estava certo. Nosso cronograma precisava ser acelerado. Mas a urgência também significava mais riscos, menos preparação. E, principalmente, menos chance de executar a parte do plano que eu mantinha secreta, minha vingança pessoal contra Euclides. Nos dias seguintes, refinei os detalhes finais do plano. Selecionei os cadernos mais incriminadores, aqueles que documentavam com mais clareza a natureza dos experimentos e o envolvimento forçado das crianças. Odair conseguiu esconder uma pequena bolsa impermeável próxima ao porto, com alguns suprimentos básicos para a viagem. A parte mais difícil foi decidir sobre Zuleide, Jerônimo e Quitéria. Idealmente, levaríamos todos conosco. Mas Zuleide, aos 11 anos, tinha se tornado quase uma extensão de Euclides. Seguia suas ordens sem questionar. Tinha internalizado sua visão distorcida de ciência. Jerônimo, com 9 anos, alternava entre períodos de revolta aberta e submissão aterrorizada. E Quitéria, com apenas 7 anos, mal conhecia outro modo de vida, além daquele laboratório de horrores. Não podemos arriscar contar a eles, expliquei a Odair. Zuleide poderia avisar seu pai, e os menores poderiam deixar escapar algo sem querer. A decisão de partir apenas nós dois, com a promessa de voltar para resgatar os outros assim que as autoridades fossem alertadas, foi a mais dolorosa que já tomei. Mas sabia que era a nossa melhor chance. No entanto, havia algo mais que eu não compartilhei com Odair. Algo que planejei para a noite anterior à nossa fuga. Nas semanas anteriores, tinha preparado uma quantidade suficiente do extrato de tingui do sono. O plano era simples. Na noite antes de partirmos, colocaria o extrato na cachaça que Euclides tomava antes de dormir. Quando ele estivesse paralisado, consciente, mas incapaz de se mover ou falar, eu o levaria para o laboratório. Lá, amarraria-o à mesma cadeira onde me torturou por anos. E então, com a mesma frieza científica que ele tanto valorizava, conduziria meu próprio experimento. Usaria seus próprios instrumentos, seus próprios métodos. Documentaria cada reação, cada gota de suor, cada mudança na respiração. Queria que ele entendesse em primeira pessoa o que significava ser reduzido a um sujeito de estudo. Não planejava matá-lo. Isso seria misericordioso demais. Queria deixá-lo vivo, mas marcado, assim como ele me marcou. Queria que ele passasse o resto da vida em uma prisão, lembrando-se do momento em que os papéis se inverteram, em que a cobaia se tornou a cientista. Ensaiei mentalmente cada passo desse plano. Imaginei-me falando com a mesma voz clínica que ele usava. Agora vamos documentar a resposta do sujeito B ao estímulo doloroso aplicado na região X. Observe como a pele muda de cor, como a respiração se torna irregular. Na véspera do dia que havíamos escolhido para fugir, fiz os preparativos finais. Verifiquei a bolsa com os cadernos selecionados, os suprimentos escondidos perto do porto, o nível do rio que determinariam nossa rota de fuga. E, claro, o frasco com o extrato de tingui do sono, cuidadosamente escondido em um bolso secreto do meu vestido.
Enquanto preparava o jantar naquela noite, observei Euclides em seu escritório, organizando seus preciosos cadernos, totalmente alheio ao que o aguardava. Ele acreditava ter controle absoluto sobre nossas vidas, sobre nossos corpos, sobre nossas mentes. Nunca lhe ocorreu que eu pudesse estar planejando algo além da submissão. Coloquei os últimos utensílios na mesa, chamei as crianças para o jantar e mentalmente revisitei cada detalhe do meu plano. Em poucas horas, os papéis se inverteriam. Em poucas horas, Euclides Mendonça descobriria o verdadeiro significado de sua própria ciência. Em poucas horas, 15 anos de raiva contida encontrariam sua expressão perfeita. Era 17 de outubro de 1978, uma noite abafada típica da Amazônia. O relógio marcava 21h43 quando coloquei 3 gotas do extrato de tingui do sono na cachaça de Euclides. Observei de longe enquanto ele, seguindo sua rotina imutável, sentava-se à escrivaninha para revisar suas anotações do dia. Como sempre, bebeu o primeiro gole distraidamente, sem tirar os olhos dos cadernos. Aos 31 anos, depois de 15 anos de tortura, eu finalmente estava prestes a virar o jogo. Mãe, sussurrou Odair atrás de mim no corredor escuro. Está tudo pronto. A bolsa com os cadernos está escondida perto do porto e verifiquei o barco. Devemos sair quando ele adormecer, certo? Assenti sem desviar os olhos de Euclides. Odair não sabia da primeira parte do meu plano. Para ele, apenas esperaríamos o cientista dormir para fugir silenciosamente com as provas. O que eu planejava para as próximas horas ficaria apenas entre mim e meu torturador. Vá para seu quarto agora, instruí Odair. Finja que está dormindo. Virei te buscar quando for a hora. Enquanto meu filho se afastava, continuei observando Euclides. Aos poucos, notei os primeiros sinais. Ele piscou várias vezes, como se tentasse clarear a visão. Sua mão direita, que segurava a caneta, começou a tremer levemente. Ele franziu o senho, confuso com a súbita falta de coordenação. Então, tentou se levantar. Foi quando percebeu que algo estava errado. Suas pernas cederam e ele caiu de volta na cadeira, derrubando o copo de cachaça. Seus olhos arregalados refletiam a compreensão crescente de que estava perdendo o controle do próprio corpo. Saí do meu esconderijo e entrei calmamente no escritório. Euclides me viu e tentou falar, mas sua língua já estava pesada demais. Apenas sons inarticulados saíram de sua boca. O tingui do sono já está fazendo efeito, expliquei, com a mesma voz clínica que ele usava durante os experimentos. É fascinante, não é? Você está completamente consciente, pode sentir tudo, ouvir tudo, mas não consegue se mover nem falar. Exatamente como eu me senti tantas vezes, amarrada àquela cadeira no seu laboratório. O pânico em seus olhos era palpável. Tentou gritar, mas produziu apenas um gemido abafado. Seu corpo escorregou da cadeira para o chão, completamente paralisado, enquanto sua mente permanecia aterradoramente lúcida. Não se preocupe, continuei, agachando-me ao seu lado. Calculei a dosagem cuidadosamente. Você não vai morrer. Isso seria anticientífico, não é mesmo? O que precisamos é de dados completos sobre sua experiência. Com uma força que não sabia que possuía, arrastei Euclides pelo corredor até o quarto que ele chamava de laboratório. Posicionei-o na cadeira central, a mesma onde eu havia sido torturada incontáveis vezes, e amarrei seus braços e pernas com as correias de couro que ele mesmo havia instalado. Liguei as luzes clínicas, ajustei o gravador que ele usava para registrar suas observações e comecei a organizar os instrumentos na mesa lateral. O tingui do sono não afetava a capacidade de sentir dor, apenas impedia o movimento e a fala. Seus olhos me seguiam freneticamente, implorando em silêncio. Você sempre disse que a ciência requer sacrifícios, comentei, selecionando um dos instrumentos que ele havia criado especificamente para causar dor sem deixar marcas permanentes. Hoje você finalmente terá a oportunidade de contribuir pessoalmente para sua pesquisa. Posicionei-me diante dele, exatamente como ele fazia comigo, e comecei a falar no gravador. Sujeito B, masculino, 56 anos. Experimento sobre inversão de papéis e compreensão empática da dor.
O objetivo é determinar se um indivíduo que infligiu sofrimento sistemático a outros é capaz de desenvolver empatia quando submetido às mesmas condições. Vi o terror crescer nos olhos de Euclides quando reconheceu suas próprias palavras, sua própria metodologia, sendo usadas contra ele. Peguei o primeiro instrumento. Um pequeno dispositivo que aplicava pressão gradual nas articulações dos dedos. Era um dos favoritos dele para as sessões iniciais, como chamava, porque causava dor intensa sem deixar marcas visíveis. Aplicando o primeiro estímulo no sujeito B, narrei para o gravador, observando a resposta fisiológica inicial. Enquanto aplicava o dispositivo no dedo indicador de Euclides, vi as mesmas reações que ele documentava em mim: dilatação das pupilas, sudorese instantânea, respiração acelerada. Embora não pudesse gritar, lágrimas involuntárias escorreram por seu rosto. Fascinante, comentei, usando sua expressão característica. O sujeito demonstra resposta intensificada mesmo a estímulos de baixa intensidade. Isso sugere baixa tolerância à dor, possivelmente devido à falta de experiência prévia como receptor de estímulos dolorosos. Por 1 hora inteira, conduzi meu experimento, narrando cada procedimento, cada reação, cada observação, exatamente como ele fazia. Usei apenas os instrumentos que sabia não causarem danos permanentes. Não queria mutilá-lo ou matá-lo. Queria que ele vivesse, que enfrentasse a justiça dos homens, que passasse décadas em uma prisão refletindo sobre essa noite. Durante todo o processo, mantive contato visual constante com ele. Queria que soubesse exatamente quem estava no controle agora. Queria que visse em meus olhos não apenas raiva, mas uma determinação fria e calculista, a mesma que ele demonstrava durante seus experimentos. Quando terminei, desliguei o gravador e me inclinei perto do seu ouvido. 15 anos, sussurrei. 15 anos você me torturou. 15 anos você forçou meus filhos a participarem dos seus experimentos. 15 anos você documentou nosso sofrimento como se fôssemos ratos de laboratório. Peguei um dos cadernos que havia separado, o mais recente, onde ele detalhava seus planos para os estímulos severos com risco de danos permanentes que pretendia aplicar em Zuleide e Jerônimo. Isso acaba hoje, continuei. Não apenas para mim e para Odair, que estamos partindo, mas para todos. Seus preciosos cadernos, sua grande contribuição para a ciência, serão entregues às autoridades. E este gravador, com o registro do seu primeiro e último experimento como cobaia, será a cereja do bolo. Guardei o gravador na bolsa onde já havia colocado os cadernos selecionados. Então peguei uma seringa que havia preparado com uma segunda dose do extrato de tingui do sono. Isso vai mantê-lo paralisado por mais 12 horas, expliquei, injetando o líquido em seu braço. Tempo suficiente para estarmos bem longe daqui quando você recuperar os movimentos. Os olhos de Euclides imploravam, não sei se por misericórdia ou por uma explicação mais completa. Decidi dar-lhe o que ele sempre me negou: a verdade sem filtros. Você acreditava estar criando uma obra-prima científica, mas tudo o que fez foi documentar meticulosamente seus próprios crimes, falei, guardando a seringa vazia. Cada anotação, cada registro, cada fotografia que você fez pensando em provar suas teorias será usada para condená-lo. A ironia é quase científica, não acha? Levantei-me e arrumei os instrumentos exatamente como ele fazia após cada sessão. Limpei-os cuidadosamente, coloquei-os em ordem por tamanho na bandeja metálica. Euclides me observava, imóvel, exceto pelos olhos que seguiam cada movimento meu. Ah, quase esqueci, disse, pegando sua caderneta de anotações e uma caneta. Abri em uma página em branco e escrevi com a caligrafia mais parecida possível com a dele. Experimento final, quando o pesquisador se torna o pesquisado. Conclusão: a dor é mais reveladora quando experimentada do que quando observada. Coloquei a caderneta aberta sobre seu peito. Um pequeno souvenir para quando acordar. Algo para refletir durante os próximos anos na prisão. Saí do laboratório e fui direto para o quarto de Odair. Ele estava sentado na beira da cama, completamente vestido, com os olhos arregalados de ansiedade. É hora, sussurrei.
Pegue apenas o essencial. Temos um longo caminho pela frente. E papai? Perguntou, a voz trêmula. Ele bebeu mais do que o costume hoje. Menti. Está em um sono profundo. Não acordará até amanhã. Odair assentiu, aliviado. Ele era apenas uma criança de 13 anos que, apesar de tudo o que havia passado, ainda não conseguia conceber a ideia de abandonar completamente o pai. Eu o pouparia desse fardo. O que aconteceu naquele laboratório ficaria entre mim e Euclides. Antes de sairmos, parei na porta dos quartos dos outros filhos. Zuleide dormia encolhida, como se mesmo em sonhos estivesse se protegendo. Jerônimo estava esparramado na cama, roncando suavemente. E Quitéria, minha caçulinha, abraçava o pequeno boneco de pano que eu havia feito para ela. Voltaremos por vocês, prometi em silêncio. Mais cedo do que imaginam, Odair e eu saímos silenciosamente da casa. A noite estava clara, com milhões de estrelas brilhando sobre a floresta amazônica. Recuperamos a bolsa com os cadernos e o gravador que eu havia escondido perto do porto e embarcamos no pequeno barco a remo. Reme o mais silenciosamente possível até estarmos longe o suficiente, instruí Odair. Quando amanhecer, estaremos próximos a Novo Airão. Enquanto deslizávamos pelas águas escuras, olhei uma última vez para trás. A casa-laboratório estava silenciosa, com apenas uma luz acesa, a do escritório onde Euclides havia começado sua noite, sem imaginar como ela terminaria. Senti uma estranha mistura de emoções. Alívio por finalmente estar escapando, dor por deixar 3 filhos para trás e uma satisfação sombria por ter finalmente invertido os papéis com meu torturador. As horas seguintes foram de silêncio concentrado, ambos remando com toda a força que tínhamos, seguindo o curso do rio que eu havia estudado tantas vezes em minha mente. O céu começou a clarear quando avistamos as primeiras casas de Novo Airão. Conseguimos, mãe, sussurrou Odair, com lágrimas nos olhos. Sim, filho, respondi, mas isso é apenas o começo. Atracamos em um pequeno cais e seguimos diretamente para a delegacia local. O delegado, um homem de meia-idade chamado Assis Cavalcante, nos recebeu com desconfiança inicial que logo se transformou em horror à medida que começamos a contar nossa história. Senhora, essas são acusações muito sérias, ele disse, folheando um dos cadernos que havíamos trazido. Seu rosto empalidecia a cada página. Isso aqui, isso é... a documentação completa dos experimentos que meu marido conduziu em mim e forçou meus filhos a participarem, completei. E há mais, muito mais. Coloquei o gravador sobre a mesa e apertei o botão de reprodução. A voz de Euclides encheu a sala, detalhando friamente um dos experimentos mais cruéis. O delegado desligou o aparelho após alguns minutos, visivelmente perturbado. E seus outros filhos ainda estão lá com ele? Sim, respondi. Por isso precisamos agir rapidamente. Nas horas seguintes, a pequena delegacia de Novo Airão transformou-se no centro de uma operação policial. Reforços foram chamados de Manaus, declarações foram tomadas, e uma equipe foi organizada para resgatar meus outros filhos e prender Euclides. Odair e eu fomos levados a um pequeno hospital local para exames. O médico, um jovem recém-formado, não conseguiu esconder o choque ao ver as cicatrizes em meu corpo, marcas físicas dos anos de experimentos. Nunca vi nada assim, ele murmurou, documentando cada marca para o relatório policial. Ao anoitecer, recebemos a notícia. A polícia havia chegado à propriedade, encontrado Euclides ainda amarrado à cadeira do laboratório e resgatado os 3 filhos. Todos estavam a caminho de Novo Airão. Quando finalmente os vi entrando na delegacia, não consegui conter as lágrimas. Zuleide, Jerônimo e Quitéria pareciam confusos, assustados, mas ilesos. Correram para meus braços, mesmo Zuleide, que nos últimos anos havia se tornado tão distante e fria. Ele disse que vocês tinham nos abandonado, soluçou Zuleide. Que vocês não queriam mais fazer parte da família. Nunca, respondi, abraçando-os com força. Saímos para buscar ajuda, para acabar com aquele pesadelo de uma vez por todas. Por sobre as cabeças dos meus filhos, vi quando 2 policiais trouxeram Euclides algemado. Ele parecia menor, de alguma forma, sem seu jaleco branco e sua postura autoritária.
Nossos olhares se cruzaram e vi algo que nunca havia visto antes em seus olhos: medo. Medo genuíno de mim, da mulher que ele pensava ter quebrado completamente, mas que acabou sendo sua ruína. Aquele homem, começou o delegado Cavalcante, aproximando-se de nós. Não é um homem, interrompi. É um monstro vestido de cientista, e agora o mundo inteiro saberá disso. Nas semanas seguintes, o caso ganhou repercussão nacional. Jornalistas de todo o Brasil vieram até Manaus, onde estávamos hospedados sob proteção policial, para ouvir a história do Laboratório dos Horrores da Amazônia, como foi chamado pela imprensa. Os cadernos de Euclides foram examinados por especialistas que confirmaram a autenticidade dos registros. As gravações, tanto as feitas por ele durante anos, quanto a que eu fiz na noite da fuga, foram anexadas ao processo. Os laudos médicos documentando as marcas em meu corpo e o trauma psicológico em todos nós completaram o quebra-cabeça macabro. Euclides foi indiciado por tortura, cárcere privado, maus tratos, abuso psicológico e uma lista de outros crimes. Negou tudo inicialmente, alegando que se tratava de pesquisa científica legítima com o consentimento dos participantes. Mas os cadernos, escritos com sua própria letra, contavam uma história diferente. O julgamento aconteceu em Manaus, 6 meses após nossa fuga. Eu estava lá, sentada na primeira fila, quando a sentença foi lida. 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Não sorri, não comemorei. Apenas observei quando ele foi levado para fora do tribunal, agora oficialmente reconhecido como o monstro que sempre foi. Naquela noite, hospedada com meus filhos em uma pequena pousada em Manaus, olhei pela janela para o Rio Negro e senti, pela primeira vez em 15 anos, que podia respirar livremente. A justiça havia sido feita, não apenas pela lei dos homens, mas também pelas minhas próprias mãos, naquela noite no laboratório quando inverti os papéis com meu torturador. Euclides Mendonça, o homem que acreditava poder reduzir seres humanos a meros dados em seus cadernos, agora era apenas um número no sistema prisional. E eu, a cobaia que ele pensou ter quebrado completamente, era a responsável por sua queda. Depois do julgamento, em 1979, começamos uma vida totalmente nova. Com o dinheiro da venda da propriedade de Euclides, que foi para nós após o divórcio, e uma pequena indenização do Estado, mudamos para Parintins, no Amazonas. Escolhi essa cidade porque era longe o suficiente de nossas memórias dolorosas, mas ainda dentro da região amazônica que, apesar de tudo, era nosso lar. Compramos uma casa simples de madeira pintada de azul, com vista para o rio. Nos primeiros meses, dormíamos todos no mesmo quarto, os 5 amontoados em colchões no chão, incapazes de suportar a separação, mesmo que fosse apenas por uma parede. O medo de que Euclides de alguma forma escapasse e nos encontrasse perseguia nossos sonhos. Mas aos poucos, com a certeza de que ele estava seguramente trancado em uma prisão de segurança máxima em Manaus, começamos a relaxar. As crianças foram matriculadas na escola local. Pela primeira vez na vida para os mais novos, eu encontrei trabalho como auxiliar na farmácia da cidade, onde meu conhecimento sobre ervas medicinais era valorizado. A transformação mais surpreendente foi em meu sono. Durante 15 anos, sob o domínio de Euclides, eu mal conseguia fechar os olhos sem ser assaltada por pesadelos. Acordava gritando, suando frio, revivendo as sessões de experimento. Mas após aquela noite de outubro de 1978, quando finalmente fiz justiça com minhas próprias mãos, os pesadelos diminuíram gradualmente até desaparecerem por completo. Você está dormindo melhor, mãe, observou Odair, cerca de 1 ano após nossa mudança. Ele próprio ainda tinha pesadelos ocasionais, mas estava melhorando. Sim, filho, respondi, porque agora sei que ele está experimentando o mesmo medo que nos fez sentir. A justiça traz paz. Nossa nova vida em Parintins era simples, mas digna. Plantei um pequeno jardim nos fundos da casa, onde cultivava as ervas medicinais que havia aprendido com minha mãe. As pessoas da cidade começaram a me procurar para pequenos problemas de saúde, uma infusão para dor de estômago, um chá para insônia, um cataplasma para machucados.
A Senhora das Ervas, me chamavam, com respeito. Ninguém ali sabia de nosso passado. Para eles, éramos apenas uma família de fora que buscava recomeçar. E isso era exatamente o que precisávamos. Anonimato, normalidade, um espaço para curar nossas feridas sem o peso da notoriedade que o caso havia trazido. Os anos passaram. As crianças cresceram. Odair, que havia sido meu cúmplice na fuga, formou-se professor e passou a lecionar na escola local. Zuleide, que por tanto tempo foi a mais afetada pela manipulação do pai, encontrou paz trabalhando como enfermeira. Jerônimo se tornou pescador, passando longos dias no rio. Talvez a água o ajudasse a lavar as memórias. E Quitéria, minha caçulinha, seguiu meus passos, aprendendo sobre as plantas medicinais e, eventualmente, abrindo sua própria loja de produtos naturais. Em 1985, recebi uma carta do advogado que havia cuidado do nosso caso. Euclides havia morrido na prisão, não de forma violenta, mas de uma doença degenerativa que o paralisou gradualmente. Fiquei imaginando se, em seus últimos dias, imóvel em uma cama de enfermaria, ele se lembrava daquela noite em que experimentou a mesma impotência que havia imposto a mim por tantos anos. Não senti alegria com a notícia de sua morte, mas também não senti pesar. Apenas uma sensação de encerramento, como fechar a última página de um livro sombrio. Não contei imediatamente aos filhos. Cada um deles lidava com a memória do pai à sua maneira, e não queria reabrir feridas cicatrizadas. Foi Odair quem finalmente perguntou, cerca de 2 meses depois: "Mãe, você acha que um dia vamos receber notícias dele?" Estávamos sentados na varanda, observando o pôr do sol sobre o rio. Olhei para meu filho, agora um homem de 20 anos, e decidi que ele merecia saber a verdade. "Já recebemos, filho. Ele morreu há 2 meses. Odair ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos no horizonte. Então, finalmente falou: "Sabe, mãe, às vezes me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite. Quando fugimos, senti meu coração acelerar. O que quer dizer? Você disse que ele estava bêbado, dormindo. Mas quando a polícia o encontrou, ele estava amarrado na cadeira do laboratório. Como ele chegou lá? Nunca havíamos falado sobre isso. Na confusão dos eventos subsequentes, o resgate dos outros filhos, o julgamento, a mudança para Parintins, essa pergunta nunca havia sido feita diretamente. Olhei nos olhos do meu filho e vi que ele sabia, ou pelo menos suspeitava, que havia mais na história do que eu havia contado. Ele era inteligente demais para não ter percebido as inconsistências. "Há coisas que uma mãe faz para proteger seus filhos", respondi finalmente. "Coisas que são melhor não serem ditas em voz alta." Odair assentiu lentamente. "Ele mereceu, seja lá o que foi que aconteceu." "Sim", concordei. "Mereceu cada segundo." Naquela noite, deitada em minha cama confortável na Casa Azul em Parintins, refleti sobre a jornada que havia me trazido até ali. Da menina inocente de Óbidos à cobaia em um laboratório de horrores, e finalmente a mulher que tomou seu destino nas próprias mãos. Não me arrependia de nada do que havia feito naquela noite de outubro. A justiça, às vezes, precisa vir das mãos daqueles que foram injustiçados. Com os anos, construí uma nova identidade. Dona Eudóxia, a curandeira de Parintins, respeitada por seu conhecimento sobre as plantas da floresta. Meu cabelo foi ficando grisalho, linhas se formaram ao redor dos meus olhos, mas por dentro havia uma força que ninguém poderia tirar de mim. A força de quem enfrentou o pior tipo de monstro e saiu vitoriosa. Meus filhos formaram suas próprias famílias. Netos chegaram, trazendo a alegria que pensei nunca mais experimentar. Nas festas de família, quando estávamos todos reunidos em volta da mesa, olhava para aqueles rostos sorridentes e pensava no quanto havíamos superado. Nenhum deles sabia exatamente o que aconteceu naquela noite em que inverti os papéis com Euclides. Era um segredo que levaria comigo para o túmulo. À medida que envelhecia, as pessoas me viam apenas como uma avó doce e gentil, especialista em chás e remédios naturais. Ninguém suspeitaria que essas mesmas mãos que agora preparavam infusões curativas haviam um dia aplicado uma lição inesquecível a um torturador.
que esta voz calma e reconfortante havia uma vez narrado friamente um experimento de vingança. Em 1998, aos 51 anos, recebi uma carta inesperada. Era do diretor da prisão onde Euclides havia cumprido sua pena até morrer. Durante uma reorganização dos arquivos, encontraram uma carta que ele havia escrito pouco antes de falecer, endereçada a mim. Por dias, a carta ficou sobre minha mesa, intocada. Não sabia se queria ler suas últimas palavras. O que ele poderia dizer que mudaria algo? Que justificaria anos de tortura? Que apagaria o horror que impôs a mim e a nossos filhos? Finalmente, numa noite quieta, abri o envelope amarelado. Eudóxia, começava a carta, com a caligrafia trêmula de alguém já afetado pela doença. Quando você ler isto, já estarei morto. A doença que está me consumindo é implacável. Uma paralisia progressiva que começou nas pernas e agora alcança meus pulmões. Os médicos dizem que é coincidência, mas sei que é justiça poética. A carta continuava, não com pedidos de perdão ou justificativas, mas com uma confissão surpreendente. Aquela noite no laboratório foi meu primeiro momento de clareza verdadeira. Pela primeira vez, entendi o que havia feito a você, às crianças, a nós. Senti o que você sentiu. Vi nos seus olhos o que você deve ter visto nos meus por tantos anos. Foi iluminador. Ele prosseguia, descrevendo como os anos na prisão e a doença que o consumia lentamente haviam lhe dado tempo para refletir. Como ele finalmente compreendera a monstruosidade de suas ações. Não peço seu perdão. Seria um insulto final, após tudo o que fiz. Só quero que saiba que você conseguiu o que queria naquela noite. Não apenas me puniu, mas me fez entender. E esse entendimento tem sido minha verdadeira prisão desde então. A carta terminava com uma linha que fez meu coração parar por um instante. Seu último experimento foi o único que produziu resultados científicos válidos. A dor realmente é mais reveladora quando experimentada do que quando observada. Ele havia lido o que escrevi em sua caderneta naquela noite, e aparentemente havia compreendido a lição. Queimei a carta naquela mesma noite. Não havia razão para guardar suas palavras, para dar a ele qualquer espaço em minha vida atual. Mas, de alguma forma, saber que ele havia entendido que meu ato de vingança havia penetrado sua mente distorcida e trazido clareza, trouxe uma satisfação final que eu não esperava sentir. Nos anos que se seguiram, continuei minha vida pacífica em Parintins. A senhora das ervas tornou-se a vovó das ervas à medida que os cabelos brancos dominavam completamente minha cabeça. Meus netos cresceram ouvindo histórias sobre plantas amazônicas e lendas indígenas, nunca sobre laboratórios de horror ou experimentos cruéis. Esse passado estava enterrado tão profundamente quanto Euclides. A paz que encontrei não veio do perdão. Nunca perdoei Euclides e nunca sentiria necessidade de fazê-lo. Veio da certeza de que a justiça havia sido feita por minhas próprias mãos e pelas leis dos homens. De que meus filhos estavam a salvo, curados o máximo possível das cicatrizes que carregavam, e de que eu havia sobrevivido, não apenas como vítima, mas como a arquiteta da queda de meu torturador. Quando as pessoas me perguntavam como eu conseguia ser tão serena, tão em paz comigo mesma apesar da idade avançada e das dificuldades da vida, eu apenas sorria e dizia: aprendi há muito tempo que cada um colhe o que planta. E quando plantamos justiça, colhemos paz. O que elas não sabiam era que a justiça, às vezes, precisa ser plantada com as próprias mãos, e que a paz que eu desfrutava vinha não apenas de ter escapado do inferno, mas de ter garantido que o demônio que criou aquele inferno experimentasse, nem que fosse por uma noite, o fogo que ele acendeu. Bem, meus queridos, que acompanharam minha história até aqui, já se passaram muitos anos desde aqueles dias sombrios. Hoje, aos 78 anos, sentada na varanda da minha casinha azul em Parintins, vejo o rio seguir seu curso eterno e penso em como a vida também é assim, sempre seguindo em frente, independente dos obstáculos que encontra no caminho. Vocês que me ouviram contar essa história talvez estejam se perguntando por que, depois de tanto tempo, decidi compartilhar esses momentos tão íntimos e dolorosos da minha vida. A resposta é simples. Porque há mulheres, homens e crianças que estão,
neste exato momento, presos em seus próprios laboratórios de horror. Pessoas que sofrem caladas, que não veem saída, que acreditam que seu destino está selado pela mão de um torturador. Para essas pessoas, quero dizer, a porta da gaiola nem sempre está trancada como parece. Às vezes, a chave está bem diante de nós, disfarçada de coragem, determinação ou até mesmo de raiva. Uma raiva fria e calculada que pode ser transformada em ação. Às vezes, meus queridos, a justiça não vem do Estado ou de Deus. Às vezes, somos nós que temos que fazer. Não estou aqui para dizer o que é certo ou errado aos olhos da lei ou da religião. Estou aqui para contar minha verdade. Que quando o sistema falha, quando não há a quem recorrer, quando estamos encurralados no laboratório de um monstro, é nosso direito, talvez até nosso dever, buscar a justiça com nossas próprias mãos. Para as mulheres que sofrem em silêncio, que carregam marcas invisíveis de abusos diários, que têm suas almas lentamente trituradas por homens que se acham donos de seus corpos e mentes. Vocês são mais fortes do que pensam. O opressor só tem poder enquanto acreditamos em seu poder. No momento em que decidimos que não vamos mais aceitar, que não vamos mais tremer, que não vamos mais nos curvar, nesse momento começamos a desmontar o laboratório que nos aprisiona. Nunca me arrependi do que fiz naquela noite de outubro de 1978. Nunca tive uma única noite de insônia pensando se havia feito a coisa certa. Porque eu sabia, no fundo do meu coração, que algumas pessoas precisam pagar pelo que fazem. Que alguns atos são tão monstruosos que exigem uma resposta à altura. Que alguns predadores só entendem quando experimentam o mesmo medo que impõem aos outros. Euclides Mendonça morreu sabendo exatamente o que havia feito. Morreu com a compreensão clara de que a cobaia que ele pensou ter quebrado foi a arquiteta de sua ruína. Morreu paralisado por uma doença que imitava o efeito do tingue do sono que usei nele, incapaz de se mover, mas plenamente consciente. A justiça tem muitas formas, meus queridos, e às vezes ela vem disfarçada de coincidência. Hoje, olho para meus filhos, netos e até bisnetos e vejo que valeu a pena. Valeu cada gota de suor, cada lágrima, cada momento de medo durante a fuga, cada noite planejando a vingança. Porque eles estão vivos, livres e, na medida do possível, curados. Porque quebrei o ciclo de abuso que poderia ter continuado por gerações. Se você conhece alguém que machucou uma criança, uma mulher, uma pessoa inocente, lembre-se da minha história. Lembre-se que nem sempre a justiça vem de um tribunal, de uma delegacia, de um juiz de toga. Às vezes, a justiça vem das mãos calejadas de uma mulher que decidiu que já bastava, que decidiu transformar 15 anos de dor em uma única noite de inversão de papéis, que decidiu que seu torturador precisava entender, na própria pele, o significado verdadeiro de seus experimentos. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam que a justiça pode vir de formas inesperadas. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: a justiça foi feita. Isso me mostra quem realmente entendeu minha mensagem. Não me envergonho de dizer que fiz justiça com minhas próprias mãos. Não me envergonho de admitir que vi o terror nos olhos de Euclides naquela noite e senti satisfação. Não me envergonho de confessar que, quando soube de sua morte, por paralisia progressiva, pensei: o tingue do sono da vida o alcançou finalmente. Porque, meus queridos, o que ele nunca soube é que naquela noite, quando apliquei os mesmos instrumentos nele que ele usou em mim por anos, não estava apenas buscando vingança, estava encerrando um capítulo. Estava garantindo que, mesmo que ele escapasse da prisão um dia, nunca mais teria coragem de se aproximar de mim ou de meus filhos. O medo que plantei nele naquela noite, o medo de mim, da cobaia que se tornou cientista, foi tão profundo que ele carregou até o túmulo. E eu durmo como um anjo todas as noites desde então, porque sei que fiz o que tinha que ser feito, porque sei que meus filhos estão a salvo. Porque sei que Euclides Mendonça, onde quer que esteja, ainda se lembra da noite em que a cobaia virou o jogo. A justiça, meus queridos, às vezes tem o rosto de uma mulher comum, com mãos calejadas de tanto trabalhar, com olhos que viram o inferno e com a determinação de quem não tem mais nada a perder.
A justiça, às vezes, somos nós mesmos. E se isso faz de mim uma criminosa aos olhos de alguns, que seja. Prefiro ser uma criminosa viva, com filhos saudáveis e uma consciência tranquila, do que uma vítima perfeita morta num laboratório de horrores na Amazônia. A vida me ensinou que a justiça que liberta raramente vem sem um preço. Eu paguei o meu. Euclides pagou o dele. E aqui estou, décadas depois, compartilhando minha história para que outras pessoas encontrem a coragem de quebrar suas próprias correntes, do jeito que for necessário. No fim das contas, cada um sabe a dor que carrega. Cada um sabe o limite do que pode suportar. E cada um precisa decidir por si mesmo quando chegou a hora de dizer: basta. Hoje a justiça será feita pelas minhas mãos. Obrigada por me ouvirem, meus queridos. Que minhas palavras encontrem aqueles que precisam delas. Se você quer se tornar parte da família deste canal das vovós, vire membro oficial deste canal. Assim você tem vários benefícios, como o principal conseguir conversar com as vovós aqui nos comentários dos vídeos. Se você estar interessado nisso, clique no link do primeiro comentário deste vídeo, deixarei lá para vocês poderem assinar e virar oficialmente da nossa família. E que a justiça, de uma forma ou de outra, alcance todos aqueles que causam sofrimento aos inocentes. Porque no final, como dizemos aqui no Amazonas, nem toda sucuri morre afogada. Algumas morrem enforcadas pelo próprio corpo quando tentam engolir uma presa maior do que conseguem digerir. Euclides tentou me engolir e se engasgou com a própria maldade.